Fui chamado para a sala do gerente sem aviso. Sem preparação, sem explicação, apenas uma mensagem curta da assistente dele me pedindo para entrar. Sentei, esperando uma atualização rotineira ou talvez um pequeno ajuste no fluxo de trabalho. Em vez disso, me disseram que minha posição estava sendo eliminada. Essas foram as palavras. Limpas, polidas e ensaiadas. Meu nome é Martin. Tenho 51 anos. Trabalhei na Brandtvel & Co por 15 anos. O gerente nem olhou diretamente para mim quando disse isso. Ele continuava olhando para uma folha de papel, aquela que tinha todas as frases que deveria usar: reestruturação estratégica, nada pessoal, realinhamento da empresa. Ouvi em silêncio, quase como se estivesse fora do meu próprio corpo, vendo a vida de outra pessoa ser cortada em tempo real. Pensei nos projetos para os quais fiquei até tarde. Nos clientes que convenci a continuar quando já estavam prontos para sair. Nos anos em que carreguei o peso que ninguém mais queria tocar. 15 anos, dissolvidos em uma conversa de 3 minutos. Ele fez uma pausa, talvez esperando que eu protestasse, talvez aguardando uma cena. Não dei nenhum dos dois. Não perguntei nada sobre rescisão, nada sobre transição, nada sobre como planejavam cobrir o trabalho que eu fazia. Apenas deixei ele falar, suas palavras vazias, sua voz ensaiada. Quando terminou, levantei-me. É só isso? Perguntei. Meu tom estava firme, não elevado, não emocional. É só isso, disse ele, com o mais leve alívio na voz. Voltando para minha mesa, percebi como as pessoas desviaram o olhar rapidamente. Já deviam saber. Ninguém disse uma palavra. Minha placa com o nome ainda estava lá, meus arquivos empilhados com cuidado, como se nada tivesse acontecido. Peguei apenas as pequenas coisas que me importavam, um caderno, uma caneta, uma foto emoldurada, e deixei o resto. Senti mais humilhação do que raiva. Não era apenas ser dispensado. Era o quão pouco aquilo parecia importar. 15 anos podiam acabar com uma carta padrão e um roteiro. Isso doía mais do que a decisão em si. Mas tomei uma decisão naquele momento, sem discussões, sem súplicas, sem explicações para ninguém. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Deixei minha bolsa de lado, sentei-me à mesa e deixei as palavras se repetirem na minha cabeça. Posição eliminada. Soava como uma frase de máquina, não de um homem. 15 anos reduzidos a uma expressão estéril. Minha esposa me olhou com cuidado quando contei. Ela não se apressou em falar, apenas esperou. Eles realmente só te cortaram assim? Perguntou baixinho. Foi exatamente o que fizeram. O rosto dela oscilou entre raiva e preocupação, e colocou a mão no meu ombro. Você não merece isso. Depois de todo o trabalho que colocou. Eu sei. Minha voz estava firme, talvez mais firme do que deveria estar. Por dentro, eu me sentia vazio. As ligações começaram quase imediatamente depois que a notícia se espalhou. Alguns amigos do escritório entraram em contato, suas vozes carregando uma simpatia estranha. Cara, não acredito nisso. Você era a espinha dorsal daquele lugar. Outro disse, é inacreditável. Nenhum de nós viu isso chegando. Agradeci, mas mantive minhas respostas curtas. Eu podia ouvir a hesitação no tom deles, como se minha queda repentina os fizesse repensar a própria segurança. O conforto deles acabava onde começava o medo. Mais tarde naquela noite, meu irmão mais novo ligou. Ele foi menos solidário. Tem certeza de que não viu isso chegando? 15 anos é muito tempo. Talvez você tenha ficado confortável demais. Eu estava trabalhando mais do que nunca, respondi calmamente. Não estou dizendo que não estava. Mas empresas não deixam pessoas irem embora sem motivo. Talvez você não estivesse acompanhando as mudanças. Não discuti. Não havia sentido. Suas palavras doíam, mas não porque fossem verdadeiras. Doíam porque ele acreditava nelas. Aquela descrença se enraizou em algum lugar fundo, e eu sabia que não seria a última vez que ouviria isso. Quando a casa voltou a ficar silenciosa, peguei um caderno antigo.
A primeira página estava em branco, esperando. Não escrevi muito naquela noite, apenas algumas palavras. 15 anos, levados em silêncio. Mas segurar a caneta me deixou mais firme. Escrever me dava a sensação de que eu não estava apenas à deriva. Senti o impulso de ligar para alguém, de gritar, de exigir respostas. Mas resisti. Falar teria dado poder a eles. O silêncio mantinha comigo. A humilhação ainda me sufocava, mas por baixo dela, algo começava a se formar. Não era raiva. Não era desespero. Era uma espécie de aço se assentando no lugar. Quanto mais as pessoas duvidavam de mim, mais eu sabia que não podia desperdiçar energia me defendendo. Naquela noite, ao fechar o caderno, decidi, chega de explicações. Chega de discussões. O silêncio me levaria adiante, e nesse silêncio, eu construiria. Uma semana se passou antes que eu descobrisse quem tinha tomado meu lugar. Não foi através de um anúncio oficial, claro. A empresa seguiu em frente sem mim como se eu nunca tivesse estado lá. Descobri porque uma antiga colega entrou em contato. Era Claire, alguém com quem eu havia trabalhado lado a lado por anos. Ela enviou uma mensagem curta. Achei que você deveria saber quem está sentado na sua mesa agora. Quando liguei para ela, sua voz baixou para um sussurro, como se pronunciar meu nome em voz alta fosse perigoso. Eles trouxeram o Evan Carter. Você se lembra dele? Pesquisei o nome. Soava vagamente familiar. Então me veio à mente. Evan era sobrinho de um dos sócios seniores. Havia sido estagiário 2 verões atrás, brilhante no papel, mas sem prática. Ele está liderando meu departamento agora, perguntei. É o que dizem. Ele nem conhece os sistemas, Martin. Está fazendo perguntas básicas que você ensinava aos novatos. Todos estão em choque, mas ninguém fala nada em voz alta. Fiquei sentado por um longo momento, deixando as peças se encaixarem. 15 anos de noites viradas, carregando projetos até o fim, impedindo clientes de irem embora. Substituído por um parente com o sobrenome certo. Não era desempenho. Não era corte de custos. Era nepotismo, claro e frio. Claire suspirou do outro lado. Achei que você merecia saber. Eu agradeço, respondi. Minha voz estava firme, embora meu peito queimasse. Não se coloque em risco me contando mais. Ainda assim ela acrescentou, as pessoas aqui sabem o que perderam. Não pense que passa despercebido. Depois que desligamos, encarei o caderno que eu havia começado na noite em que fui demitido. Escrevi 2 palavras, Evan Carter. E só. Sem desabafo, sem explicação longa, apenas um nome. O suficiente para me lembrar do que tinha sido feito. Amigos de fora da empresa perguntaram o que aconteceu, mas eu não dei detalhes. Alguns queriam o drama. Então quem está no comando agora, insistiam. Eu apenas balançava a cabeça e respondia, não importa. Mas importava. Eu simplesmente não ia entregar minha humilhação para eles dissecarem. O silêncio era meu único escudo. Quanto mais eu mantinha, mais forte parecia. Por dentro, porém, a traição mudou algo em mim. Aquilo já não era apenas uma demissão. Era uma declaração. Lealdade não significava nada, experiência não significava nada. Conexões pesavam mais que comprometimento. E se esse era o mundo em que acreditavam, então o silêncio se tornaria minha resposta. Eu não discutiria. Eu não explicaria. Eu construiria em silêncio e, um dia, eles viriam o que sua decisão realmente custou. Os dias após a ligação de Claire entraram em um ritmo estranho. A notícia da minha demissão se espalhou ainda mais, e com ela vieram 2 tipos de reações. Alguns ex-colegas entraram em contato com pena, do tipo que parecia ensaiado. Sinto muito pelo que aconteceu, Martin. Você não merecia isso. As vozes deles carregavam uma distância, como se estivessem se confortando mais do que a mim. Outros simplesmente me descartaram. Encontrei um ex-colega no supermercado. Ele sorriu exageradamente e disse, bem, pelo menos agora você pode finalmente relaxar.
Deve ser bom estar livre daquele lugar, não é? Ele quis soar gentil, mas por baixo havia desprezo, como se eu tivesse deixado de ser útil e agora estivesse à deriva na irrelevância. Respondi apenas com um aceno educado. Meu silêncio os deixava desconfortáveis. Eles esperavam amargura ou desespero. Em vez disso, não dei nada. Nesse silêncio, comecei a notar detalhes que antes talvez tivesse perdido. As atualizações de Claire pintavam um retrato de Evan tropeçando nas responsabilidades, pedindo ajuda a funcionários juniores, se atrapalhando com clientes que eu havia administrado por anos. Outros de fora da empresa sussurravam que a Brandvel não era tão estável quanto parecia. Não insisti por mais informações. Apenas ouvi. À noite, enchia meu caderno com fragmentos, nomes, datas, padrões. Não eram reclamações, nem mágoas, apenas fatos. O silêncio estava se transformando em clareza. Numa tarde, recebi uma ligação de alguém com quem não falava há anos. O nome dele era Robert, um gerente sênior com quem eu havia trabalhado antes de ele sair para outra firma. O tom dele era diferente de todos os outros, direto, sem polimento. Soube do que aconteceu, Martin. É perda deles, não sua. Eu agradeço, respondi simplesmente. Vou ser franco, Robert continuou. Talvez eu tenha um lugar para alguém com a sua experiência. Nada formal ainda, mas devíamos conversar. Você sempre foi firme sob pressão, e eu valorizo isso. Não me compromete com nada. Vamos manter contato, respondi. O antigo eu teria agarrado a oferta na hora, ansioso para recuperar estabilidade. Mas essa versão de mim havia aprendido a ter contenção. O silêncio me dava espaço para avaliar possibilidades sem mostrar o quanto eu queria ou precisava delas. Depois que desligamos, fiquei com a realização. Para aqueles que tinham pena de mim, o silêncio parecia fraqueza. Para os que me descartaram, o silêncio parecia derrota. Mas para mim, o silêncio estava se tornando vantagem. Mantinha as pessoas em dúvida. Permitirá que eu reunisse sem entregar. Pela primeira vez desde que fui chamado àquela sala, senti o equilíbrio mudar. Eu não estava sem poder. Eu estava paciente. E a paciência, no silêncio, podia se transformar em força. Robert e eu conversamos novamente uma semana depois. Desta vez, ele foi mais específico. Estou trabalhando em algo novo, explicou. Ainda está tomando forma, mas preciso de pessoas que possam manter o barco firme enquanto outros correm atrás de ideias. Você sempre teve esse equilíbrio. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio se alongar, pesando suas palavras. Por fim, eu disse, estou ouvindo. Esse foi o começo. Nada grandioso, nada oficial. Apenas pequenos passos, conversas discretas, esboços de possibilidades. Robert confiava em mim para enxergar coisas que outros deixavam passar. Eu confiava que ele valorizaria os anos que a Brandvel havia descartado. Através dele, conheci Ana, uma profissional mais jovem ansiosa para se provar. Ela tinha energia, mas, mais importante, tinha respeito. Quando soube da minha demissão, balançou a cabeça. 15 anos de experiência, e eles deixaram você ir? Isso não é apenas falta de visão. É imprudência. Quase ri da forma direta como ela disse aquilo. Na Brandvel, vozes mais jovens eram frequentemente ignoradas. Ali, ela estava ouvindo, fazendo perguntas, querendo aprender. O que você teria feito de diferente com um cliente em dificuldade? Ela me perguntou certa tarde. Expliquei a ela os passos, sem dar sermão, apenas explicando. Ela sentiu, fazendo anotações como se cada palavra tivesse importância. Foi um lembrete silencioso. O que eles jogaram fora ainda tinha valor. Nossos encontros se tornaram mais regulares. Sem comunicados à imprensa, sem anúncios públicos. Apenas planejamento cuidadoso, uma página de cada vez. Robert me incentivava a desenhar estruturas para processos, abordagens de clientes e modelos de equipe. Preenchi página após página no meu caderno, não com raiva, mas com projetos. O contraste era nítido. Na Brandvel, meu trabalho era dado como certo.
Ali, cada sugestão era valorizada. Quando propus um sistema para acompanhar as necessidades dos clientes de forma mais eficiente, Robert se inclinou. É exatamente esse tipo de visão que precisamos. Ana acrescentou, nunca ouvi isso explicado de forma tão clara. Você faz parecer simples. As palavras deles não me inflaram, me fortaleceram. O reconhecimento não precisava ser barulhento para importar. Estava na troca silenciosa de confiança, no reconhecimento de que meus anos não haviam sido desperdiçados. Amigos ainda perguntavam o que eu estava fazendo, esperando por fofoca. Eu mantinha minhas respostas vagas. Só trabalhando em algumas coisas. Eles não precisavam saber mais. O silêncio já não era esconder, era dignidade. Significava que eu não devia explicações a quem duvidava de mim. À noite, escrevi uma frase no meu caderno, o que eles desprezaram, outros agora valorizam. Era um trabalho paciente, voltado para frente. Sem raiva, sem pressa. Apenas construindo em silêncio, um passo cuidadoso de cada vez. Eu encontrei o Marcos numa tarde. Ele parecia desgastado, aquele tipo de cansaço que vai além de noites mal dormidas e café. Você escolheu a hora certa para ir embora, murmurou, quase como se não tivesse a intenção de dizer. Eu apenas deixei que ele continuasse. Eles acharam que substituir você seria simples. Números numa planilha, outro gerente encaixado. Mas está tudo desmoronando. O novo cara dele não consegue manter as equipes unidas. A liderança está inquieta, os investidores continuam pressionando, e ninguém sabe quem está no comando. Eu assenti, em silêncio. Por dentro, havia um lampejo de reconhecimento, o que eu tinha construído lá não era descartável, não importava o quanto tentassem apagar. Ainda assim, não me permiti sorrir. O silêncio era mais forte. À noite, pensava nisso enquanto trabalhava nos meus próprios planos. Ligações com clientes que valorizavam minha experiência. Reuniões onde minha opinião não era apenas tolerada, mas procurada. O progresso vinha devagar, de forma deliberada. Um tijolo de cada vez, mais firme. Lembrei de como tinham me dispensado, como se eu fosse apenas uma sombra ocupando espaço. Mas ali estava eu, conversando com pessoas que se inclinavam, que faziam perguntas, que escutavam. Eu não precisava levantar a voz. O silêncio alcançava mais longe. Marcos me enviou um e-mail mais tarde naquela semana. Curto, seco. Eles estão desesperados. Boatos sobre cortes. O moral foi pro chão. Li 2 vezes, depois fechei a mensagem. Nenhuma resposta era necessária. Enquanto isso, meu próprio projeto crescia com mais estabilidade. Clientes retornavam às ligações mais rápido, decisões aconteciam sem bloqueios, e a pequena equipe que eu havia reunido mostrava uma energia que eu não via há anos. Eles não estavam sobrecarregados por política ou dúvidas intermináveis. Simplesmente trabalhavam. E eu guiava, com calma, com a paciência que antes eu desperdiçava em outro lugar. Houve momentos em que quis compartilhar o que eu sabia, que o silêncio que carregava não era fraqueza, mas escolha. Que eu não estava desaparecendo, eu estava construindo. Mas guardei para mim. Palavras não eram necessárias. Deixei que imaginassem. Quando Marcos e eu nos encontramos de novo, ele me olhou como se buscasse respostas. Você não disse uma palavra quando eles te mandaram embora. Nenhuma reclamação, nada. E agora parece que esse silêncio está assombrando eles. Eu apenas disse, às vezes é melhor não falar. As pessoas preenchem o silêncio com as próprias dúvidas. Ele balançou a cabeça devagar. Eles estão sentindo. Todos os dias. Enquanto me afastava, pensei em como aquilo era estranho. A empresa que antes parecia inabalável agora tinha rachaduras se espalhando pelas paredes. E eu não tinha levantado a mão contra eles. A verdade era simples, eu não precisava. Minha ausência estava fazendo o trabalho por mim. O e-mail chegou tarde da noite, educado no tom, quase casual, mas eu conseguia ler o peso escondido entre as linhas. Eles disfarçaram como um convite para colocar a conversa em dia, nada urgente, nada importante.
Mas eu sabia o que significava. Empresas não procuram ex-funcionários que descartaram, a menos que sintam o chão tremendo sob seus pés. Não respondi de imediato. Deixei parado na minha caixa de entrada por 3 dias. O silêncio, mais uma vez, fazendo o trabalho pesado por mim. Quando finalmente respondi, fui direto. Estou disponível na próxima semana para uma breve ligação. Nada além disso. A voz do outro lado, quando a ligação enfim aconteceu, vinha carregada de uma cordialidade forçada. Um antigo diretor a quem eu havia me reportado, fingindo que éramos 2 velhos amigos se reencontrando. Perguntou sobre minha família, sobre como eu estava me mantendo ocupado. Dei apenas respostas medidas. Eles estão bem. As coisas estão estáveis. Ele sondava com cuidado, rodeando o verdadeiro assunto como um pescador lançando iscas. Até que soltou, você provavelmente ouviu que tivemos alguns desafios. Nada que não possamos lidar, claro, mas as coisas não estão tão suaves como costumavam ser. Você sempre teve uma maneira única de lidar com certas operações. Pensamos se você estaria aberto a bem, talvez uma consultoria. Deixei o silêncio se estender tempo suficiente para que ele começasse a pigarrear nervoso. Então disse, com calma, estou focado nos meus próprios projetos no momento. E só isso. Sem sermão, sem lembrar como me deixaram de lado, sem saborear vingança. Apenas uma recusa serena. E isso bateu mais forte do que qualquer discurso ensaiado. Ele tentou novamente, fazendo perguntas vagas sobre o que eu estava trabalhando. Não dei detalhes, apenas disse, está avançando melhor do que eu esperava. O que não contei é que meu empreendimento já havia garantido parcerias que o colocavam no caminho de ultrapassá-los dentro de 1 ano. Eles achavam que estavam pescando migalhas, quando na verdade, o banquete já estava na minha mesa. Ele encerrou a ligação de forma estranha, oferecendo o clichê, vamos manter contato. Respondi com aquela indiferença educada que significa justamente o contrário. Quando desliguei, fiquei sentado um tempo no silêncio. Nem triunfante, nem soberbo. Apenas firme. A verdade se revelou naquele momento, o silêncio nunca foi sobre recuar. Sempre foi minha resposta mais forte. Eles falaram em desprezo uma vez. Eu respondi com quietude, com contenção, com paciência. E agora, enquanto as rachaduras dele se ampliavam e minha base crescia sólida, aquele silêncio ecoava mais alto do que qualquer confronto. O verdadeiro confronto nunca foi sobre vozes elevadas ou palavras afiadas. Foi sobre mostrar, sem ostentar, que eu já não vivia mais na sombra deles. Eles continuaram pensando que meu silêncio significava rendição. Mas com o tempo, ficou óbvio para todos que não era fraqueza, era distância, do tipo que não se fecha quando já se tornou permanente. As ligações diminuíram, as estratégias ficaram mais frágeis, e as rachaduras na base deles se espalharam. Enquanto isso, meu empreendimento avançava de forma constante, não em explosões barulhentas, mas em progresso silencioso que ninguém podia negar. Às vezes eu via os números, relatórios chegando de antigos colegas ou concorrentes. A receita deles caindo, contratos perdidos, clientes antes fiéis indo embora. Nada de colapso repentino, apenas uma queda lenta. Esse era o pior tipo de derrota, não dramática, não digna de manchete, apenas um sangramento constante que nenhum remendo podia parar. E sangravam porque nunca aprenderam a se manter de pé sem mim. Nas reuniões de família, percebi como o tom ao meu redor mudou. Antes, eu era o homem de quem sentiam pena, dispensado depois de anos de lealdade, carregando caixas enquanto outros riam. Agora, me olhavam de outra forma. Meu cunhado me puxou de lado uma vez e murmurou, não achei que você fosse se reerguer assim. Eu sorri, mas não disse nada. O que havia para explicar? Até meus filhos, que tinham se preocupado em silêncio, mas nunca falaram, começaram a perceber a diferença. Uma noite, minha filha disse, pai, você não lutou contra eles, mas não precisou, não é? Balancei a cabeça. Não. Algumas batalhas se vencem sem levantar a voz. Ela assentiu devagar, como se entendesse algo maior do que trabalho, algo sobre paciência e firmeza.
Havia satisfação nisso, não só em construir algo que prosperava, mas em mostrar às pessoas mais próximas de mim que força nem sempre grita. Ela espera. Ela se mantém firme. Ela deixa o tempo falar. Eu pensava muito naqueles primeiros dias, quando o silêncio parecia exílio. Saindo sem dizer quase nada, ignorando as provocações, recusando-me a explicar meus planos. Eles confundiram isso com vazio. Não conseguiram ver o silêncio pelo que realmente era, um escudo. E depois, uma arma mais afiada do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. O declínio deles virou uma lição que eu nunca precisei soletrar. Quanto mais barulhentos tinham sido antes, mais quietos estavam agora. Meu sucesso não precisava de discursos, e o fracasso deles não precisava de plateia. O equilíbrio já tinha mudado, e era irreversível. No fim, vingança não foi gritar mais alto, nem provar que eu estava certo diante de uma multidão. Foi manter minha dignidade intacta quando teria sido mais fácil explodir. Foi mostrar que, às vezes, a resposta mais devastadora é não responder nada. E conforme os anos passaram, percebi que eu não tinha perdido nada. Eles é que tinham. Meu silêncio nunca foi derrota. Sempre foi vitória. Porque silêncio, quando escolhido, não é ausência. É poder.